aqui para trazer algumas novidades para vocês em relação ao que foi falado no curso de resinas injetáveis nesse final de semana. Uma das novidades, né, que muitos não conhecem, vão passar a conhecer agora, primeiro é o adesivo FL Bond de 2 passos da Shofu, né? É um adesivo autocondicionante que ele não tem o 10 MDP, mas ele tem o 6 MHPA, que faz o mesmo papel, segundo a literatura, os trabalhos científicos, do 10 MDP, aonde você tem a união química do produto com a dentina, reagindo com cálcio. Então isso é muito bacana, seria a primeira característica, o primeiro benefício do produto. O segundo benefício desse produto seriam os íons bioativos que o adesivo tem, que ele ajuda a diminuir muito a sensibilidade naquelas camadas mais profundas. Seria muito interessante também. E o terceiro benefício, que ele tem 5 ml no seu vidrinho. Então isso aumenta, ou seja, a utilização clínica. Então essa seria a primeira dica. A segunda dica que eu vou passar para vocês é em relação aos discos de acabamento e polimento da Shofu, que é o Super Snap. A grande diferença desses disquinhos para os outros discos do mercado, do mesmo nível de qualidade, é que esses discos eles têm uma abertura no meio com metal, vocês podem ver, e onde você encaixa o mandril. Então o que acontece? Às vezes você, na hora de dar o acabamento com os discos, você inadvertidamente, você encosta esse metalzinho na restauração e risca ela. E isso gera um certo transtorno. E os discos da Shofu não, se vocês podem perceber, ele é uniforme. O mandril ele não chega até a parte central. E assim então você trabalha com tranquilidade em todo o diâmetro desse disquinho, em todas as superfícies. E eles têm vários diâmetros diferentes. Então você pode usar tanto na gengival, como na mesial, na distal, sem o perigo de quê? De riscar e machucar aquela restauração que você acabou de realizar, né? Aí pessoal, e outro detalhe, antes de eu falar dessa terceira dica que eu vou dar, que é em relação à resina X, a Beautiful Plus X, lembrar de um pequeno detalhe, esses produtos da Shofu, eles não são ionômeros de vidro, né? A partícula, o vidro do ionômero de vidro é um fluorsilicato alumínio, e dos produtos da Shofu é um outro vidro, né? É um produto que está relacionado à partícula de SPRG. Então tomem cuidado para não fazer essa confusão entre ionômero de vidro e essa partícula bioativa da Shofu, que são coisas bem diferentes, tá bom? Olá pessoal, agora eu vou falar sobre a terceira dica, né, em relação aos produtos injetáveis. Essa resina injetável ela vai chegar aqui no Brasil a partir de janeiro. E o grande diferencial que eu chamo a atenção para essa resina é a quantidade de carga e que ela é uma nanoparticulada. Ela tem a sua quantidade de carga entre 67% e 70%. E sendo nanoparticulada, ela tem um alto grau de brilho superficial. Isso gerando um destaque para essa resina em relação às outras resinas da linha da Shofu. Outro fator que a gente não poderia deixar de falar, que é a bioatividade dessas resinas, né? E quando a gente fala em bioatividade, a gente gosta de lembrar alguns detalhes, que às vezes eu já li em alguns artigos, alguns colegas que comentaram em relação que essa resina é um geômero, né? Que é um ionômero dentro de um material resinoso, enfim. Não tem nada disso, pessoal. Geomer é o nome de uma linha de produtos da Shofu, tá? E essa linha de produtos, ela tem uma tecnologia SPRG. O que vem a ser isso? O vidro da Shofu é um vidro fabricado exclusivamente pela Shofu. Não tem nada a ver com o número de vidro. E esse vidro ele tem um núcleo multifuncional, que tem uma camada iônica ao redor dele, e na parte superior ele tem uma superfície pré-tratada, que eu não vou entrar no mérito aqui da questão. Ou seja, essas partículas, esse núcleo multifuncional, ele libera íons, 6 tipos de íons que nós temos, né, nesse tipo de resina. Dentre eles o flúor, o estrôncio, o borato, o alumínio, o silicato e o sódio. E todos esses íons, cada um tem a sua função de remineralização do elemento dental, de nivelamento do nível de acidez daquele local, ou seja, o paciente com pH muito ácido, aquela resina libera um íon que neutraliza a parte daquela acidez. Então, nós temos várias propriedades interessantes que devem ser levadas em conta em relação a esses materiais. Outro fator muito interessante em relação a essas resinas, que elas têm normalmente duas, né? Existem outras, mas as principais são dois níveis de fluidez diferentes. Ou seja, quando você injeta essa resina,
A número 00, você consegue construir uma parede ou um cone com ela sem que ela desmonte, ou seja, ela tem uma tixotropia muito interessante. E a 03, ela já tem um nível de escoamento a nível de 3 milímetros por minuto. Então você já tem um escoamento um pouco maior. Tá? É uma resina que tem suas propriedades mecânicas super interessantes, como a resistência flexural e o modo de elasticidade. Muito importante na hora de você fazer o seu planejamento de uma resina injetável, enfim. E dentre outras inúmeras possibilidades clínicas que nós podemos utilizar esse material. Se você ficou curioso ou gostaria de saber mais a respeito desses materiais injetáveis, nós estaremos agora em dezembro aqui no R2, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com a segunda turma de resinas injetáveis. 2 dias de curso com workshop hands-on para você aprender tudo que envolve esse mundo de como trabalhar com a técnica injetável e a técnica mista, que é uma técnica que foi desenvolvida pelo nosso grupo, né? Lembrando que essa técnica foi desenvolvida pelo professor Douglas Terry, né? Já tem um certo tempo, e a gente fez uma modificação utilizando uma resina nanohíbrida com uma camada vestibular. Muito interessante para aqueles profissionais ainda que se sentem inseguros e trabalhar simplesmente com a resina Flow. Pessoal, havendo dúvidas e qualquer questão em relação a essas resinas e esses materiais bioativos, vocês podem acompanhar nosso feed no Instagram, que nós estaremos sempre colocando novidades em relação a isso. E lembrando vocês, né, mais uma vez, dia 18 e 19 de dezembro, aqui na R2, no Rio de Janeiro, na Barra, segunda turma de resinas injetáveis. Já estamos com as inscrições abertas, ok? Fiquem com Deus e até breve.